Boa noite mais uma vez a todos, né? Sempre um prazer estar nessa casa aqui. Sempre me transmite tanto carinho. Nós vamos hoje conversar sobre alguns temas que estão localizados nesse livro do Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. Minha família, o mundo e eu. Tá? É um livro, né, que eu acho muito importante porque nós estamos vivendo momentos de muitas mudanças, principalmente no âmbito familiar, né? Desde a própria formação da família, né, que hoje já está muito mais natural. Nós temos famílias formadas pelos eu, meus filhos, você e seus filhos, né, formando uma única família, um lar. Famílias formadas por dois pais, por duas mães, e assim muitas transformações no chamado lar, quando se referia, né, àquela tradição de família que se teve quase que imposta durante tantos anos, né, de história. E, claro que com muitas falhas, porque nós não nascemos sabendo de tudo e como conduzir perfeitamente a nossa vida, né? Estamos todos aqui para um aprendizado, mas também com certas questões muito importantes que não deveriam e não devem ser deixadas para trás, que é o encontro da família, o respeito na união familiar. Porque, infelizmente, ao mesmo tempo que a relação familiar, de certa forma, evoluiu, abraçando a todos, né, nessa irmandade, nesse santuário do lar, ela também virou para tantos outros uma relação muito efêmera, muito sem responsabilidade, sem dedicação, sem entrega. Claro que nós aqui não estamos falando, né, nem levantando bandeiras para relações infelizes que devam ficar para sempre no sacrifício, às vezes, e na maioria delas, de ambos os cônjuges, né? Como era antigamente quase que obrigatório, né, você permanecer num casamento onde se acreditava que só Deus, né, que tudo que Deus uniu, nenhum homem poderia separar. E aí as pessoas se mantinham em relações que acabavam por causar prejuízo a elas mesmas, quando também, e na maioria das vezes, aos próprios filhos, né? A gente, se parar para fazer uma análise em muitos filhos, hoje nós vemos que muitos não têm nem a pretensão de casar, porque se você for escutá-los, eles vêm de famílias onde os próprios pais às vezes dizem: maior besteira é casar. Se tu nasce de um casamento, e casamento, quando eu uso essa palavra, eu quero colocá-la na questão de união de duas pessoas que resolvem viver juntos. Não me interessa se com registro civil ou o que for, né? Mas toda vez que duas pessoas se unem no intento de ter uma convivência de amor e de continuidade, de união entre essas duas pessoas, para mim é um
casamento. E hoje nós temos uma parcela grande da nossa sociedade que não vê a importância dessa união e da responsabilidade, principalmente, daqueles que se unem e ainda que resolvem ter filhos dessa união, seja ela filhos biológicos ou não. Por quê? Porque cada vez que nós nos predispomos a sermos pais, mães de alguém, nós nos colocamos como responsáveis de muitos ensinamentos para esse alguém. E não é simplesmente desistindo das nossas obrigações frente a filhos, a maridos, companheiras, companheiros, sejam quem for, que nós estamos demonstrando a responsabilidade do desejo de viver, conviver juntos, formando famílias. Então, é claro que nós sabemos que não é fácil, né? A convivência, ela tem suas dificuldades. E por que ela tem as suas dificuldades? Principalmente porque nós, quando nos unimos a alguém, às vezes até acreditamos que as conhecemos muito bem. Eu vou me juntar com fulano ou com fulana porque, nós somos almas gêmeas. Tudo que eu gosto, a pessoa gosta. Tudo que eu quero, a pessoa também quer. É perfeito, a nossa união é perfeita. Na primeira contradição, o sonho vira pesadelo e parece que tudo acabou. E muitos, sem saber o que fazer, realmente acabam com as relações, porque não conseguem compreender as diferenças que existem entre todos nós. Então, tem um subtítulo aqui que fala assim, sobre os desconhecidos. E ele começa o texto dizendo: conscientes de que cada pessoa conhece quase nada a respeito de si mesma, chegando a ser um autodesconhecido, bem se pode entender que cada parceiro da conjugalidade passional se ignora quase que por completo quando adentra a instituição do casamento. Bom, nós passamos a vida inteira tentando nos conhecer, porque só em determinados momentos e vivências é que realmente nós compreendemos ou podemos ter a vivência de como reagimos àquele momento. É muito fácil nós elaborarmos pensamentos. Quando eu tiver filho, eu vou agir assim, eu vou fazer assado. Eu nunca vou falar alto com meus filhos porque é uma agressão, é isso e aquilo. A gente planeja tudo bonitinho. Nasce o filho, um dia tu tá com a cabeça cheia porque tá trabalhando, porque a máquina de lavar estragou, porque o companheiro ou a companheira viajou e você se vê sozinho e um filho gritando de cá, o outro reclamando de lá e uma hora você diz, chega! E aí você diz, eu sou uma péssima mãe. Eu gritei com os meus filhos e eu prometi para mim mesma que nunca eu iria fazer isso. Como é que você pode prometer uma coisa que você nem sabe se terá condições de fazê-la?
Porque se você nunca foi mãe, e mesmo que você já tenha sido, cada filho é, como dizem, um diferente do outro, apesar de terem vindos todos de uma mesma mãe ou de uma mesma criação, né? Então, às vezes você consegue ter aquele filho que ele mesmo fala baixinho com você, você fala baixinho com ele, e foi sempre tudo muito fácil. Mas aí você tem o outro, que fala mais alto, que questiona, ou aquele que quer saber o porquê do porquê do porquê do porquê, que nunca está satisfeito com a tua resposta, que tem uma hora que você pensa que vai enlouquecer, porque você não tem mais resposta para dar, e ele continua perguntando, mas por quê? São situações que a gente só vai saber o que fazer quando estiver vivendo. Por quê? Porque nós ainda não nos conhecemos. Não totalmente, até porque não vivemos tudo ainda que precisamos. E nesse autodesconhecimento, nós acreditamos que conhecemos o outro, que vai conosco dividir uma vivência que ainda alguns acreditam ser a mesma, porque agora nós vamos caminhar juntos, nós seremos um. Nunca 1 mais 1 vai ser igual a 1. Não tem como, né? Não dá. Então, nós precisamos perceber que, por mais que trilhemos o mesmo caminho, estaremos sempre sendo eu e você. E aí, nós, além de acreditarmos conhecer o outro profundamente, achamos obrigatório que o outro nos conheça e nos entenda plenamente. E a vida não é assim. Nós não somos assim. E é isso que, nesse livro, eles nos colocam com muita sabedoria. Se eu não me conheço plenamente, e se eu compreendo que eu nem mesma eu sei das atitudes que eu tomarei ou tomaria frente a determinadas questões da vida, como eu posso esperar que o outro entenda, compreenda ou até mesmo já saiba qual será a minha atitude frente a determinados acontecimentos? Gente, eu estou casada há 35 anos e eu continuo conhecendo o meu marido, como ele continua me conhecendo. A gente já passou pela fase de ser pai, aí nos descobrimos que até então éramos apenas eu e ele. Depois a gente passou a ser pai e mãe. Cada um teve uma atitude diferenciada de acordo com o que é. Depois passamos a ser avós, mudou novamente a atitude. Hoje nós temos a preocupação e o cuidado com as nossas mães, tanto ele quanto eu com a minha. É uma outra situação que nós nunca tínhamos pensado que poderia acontecer. E a maneira de aceitarmos essa nova condição nas nossas vidas interfere diretamente na nossa caminhada de um só. Porque ele tem que ir ao encontro da mãe dele e eu ao encontro da minha. Já não é mais um só. Cada um está tendo que vivenciar o momento necessário e, claro, voltarmos a nos unir. Mas a vida é assim, ela nos traz momentos diferenciados para que possamos cada vez mais crescer, entender, aprender
e dar valor àqueles ou aquelas que conosco optam por passar por essa experiência. Tendo-se conhecido muito pouco nos parcos encontros exigidos pelo período de enamoramento ou do noivado, períodos que antecedem a formalização da união, é compreensível que o casamento seja fundado sobre dois seres que se autodesconhecem e que se desconhecem entre si. Né? Foi o que a gente falou agora. Na verdade, nem eu me conheço plenamente. Porque antes de ser mãe, eu não sabia como é que eu ia ser mãe. Antes de ser vó, eu não saberia qual era a minha conduta de vó. A gente imagina, mas depois a coisa só acontece quando a gente está vivenciando. Como é que eu posso cobrar do outro uma atitude? Eu tenho que primeiro entrar em acordo com esse outro, compreendendo que o outro também não sabia quais seriam as suas atitudes diante de tais alegrias ou dificuldades, como eu também não sabia. E é essa visão da união que hoje nós, estudando os ensinamentos do Mestre, estudando as necessidades das relações de amor verdadeiramente fraternal, em que a união, o apoio, a conduta amorosa entre os seres se faz necessária junto à responsabilidade que adquirimos ao nos unirmos a alguém. Imprescindível, pois é, que todos os que chegam à estação do casamento com a intenção de fazer a grave e bela viagem a dois, cheios de sonhos duradouros e de encantadoras expectativas, possam também estar a fim de conhecer juntos os territórios das lutas, dos árduos trabalhos e dos constantes desafios na trajetória do crescimento para Deus. Porque nós precisamos ter objetivos nessa nossa união. Porque quando nós compreendemos que a vida, a família, o compromisso que ali assumimos nas relações, nas uniões, eles nada mais são do que aprimoramento para que nós mesmos consigamos crescer. E através desse nosso crescimento, também sermos apoio e, se possível, exemplo para o crescimento do outro, que passam a ser os filhos, as noras, os genros, os sogros, as sogras, as mães, os pais, porque todos estarão formando um núcleo de aprendizado, de escola. E é claro, né, que tudo dentro de um respeito entre as relações. Né? Nós estamos falando aqui em relações naturais, onde se tem as dificuldades que o cotidiano podem nos trazer, mas não estamos falando em opções errôneas para relações
tortuosas e graves até para a vida alheia, a nossa própria. Né? Claro que se a gente, por algum erro de escolha, cai numa relação abusiva, é lógico que nós teremos que aprender a compreender o limite do outro. É sensacional se conseguirmos perdoar a limitação do outro, mas se aquilo for trazer, né, problemas maiores, inclusive de própria salubridade minha e daqueles dos quais eu sou responsável, é claro que aquela união tem que ser desfeita, né? Mas também não somos nós que temos que apontar esse desfecho. Nós estamos para mostrar que, sim, a vida, a união, a família, ela é importante dentro da visão do crescimento de cada um de nós, porque o núcleo familiar é o mundo em miniatura. É ali que a gente começa a aprender os limites. É ali que a gente deve aprender a usar da nossa liberdade até onde ela não impeça a liberdade do outro. É ali que a gente deve aprender e ensinar que eu devo me amar, amar a Deus e amar ao próximo, como eu me amo, fazendo para ele exatamente tudo aquilo que eu gostaria que ele me fizesse. Nós temos que dar maior valor às relações, porque se queremos e desejamos tanto essa mudança desse mundo, desse cotidiano de guerras, de desrespeito, de desigualdades, nós precisamos ser o ponto de união. Não a perfeição, porque estamos longe dela, mas demonstrarmos a importância da união. Será sumamente necessário que cada um dos cônjuges se dê conta de que haverá harmonia e crescimento na relação se cada qual entender que deve abrir mão de muitos maus hábitos, de várias manias perturbadoras e do costume infeliz de ter sempre que dar a última palavra em qualquer situação. Estamos num momento em que a juventude tenta se impor enquanto seres dignos, é claro, de uma vida, de um pensamento libertador, de muitas amarras que tivemos durante longos períodos e ainda a temos. Mas precisamos também mostrar-lhes que essa libertação exige uma responsabilidade e um entendimento de humildade. Porque muito se quer impor ao invés de pôr em prática a vivência da união, do respeito e do amor. Porque não é impondo as nossas opiniões que vamos conseguir quebrar os muros que nos separam de relacionamentos mais felizes. Nós precisamos entender que há limites em nós mesmos para determinadas vivências, como há limite no outro. E encontrarmos, então,
um ponto de harmonia para que essas vivências não se tornem contrárias umas às outras, mas que possam se acompanhar como exemplos diversos na vivência de cada um de nós. Estar a dois é um bem necessário. Construir família é uma necessidade para a nossa evolução. E o que é que nós estamos passando para essa juventude? Para esses filhos que hoje se encontram com 30 e poucos anos, 40 anos, que sequer pensam em se unir a alguém, porque ou tem medo da responsabilidade, ou tem medo do peso, porque quantas vezes nós já ouvimos alguém dizer: ai, ter filho não é fácil, ai, cuidar de uma casa é muito doloroso, porque a gente perde muito da nossa vida, assumir filhos é um impedimento para a nossa vivência. Nós estamos destruindo aquilo que foi criado para justamente nos dar o conhecimento para adquirirmos a liberdade e a felicidade que tanto almejamos. Se não mostrarmos à sociedade que é necessário, sim, o compromisso entre os seres, o amor, a construção desse aprendizado cotidiano, nós estamos exterminando as células de aprendizado e de produção do mundo melhor. Porque cada célula se unindo a outra e a outra é que formam o corpo. E assim é o nosso mundo, a nossa sociedade. Assim somos nós, filhos de um Deus. E não é à toa que o chamamos de Pai. Nós precisamos dessa figura de apoio, de fortaleza, e também precisamos daquela figura do amparo, do carinho, da delicadeza. Por isso nos foi dada uma mãe. Por isso temos um irmão. Porque essa vivência, esse olhar de respeito, de carinho, de ligação, ela é necessária para que daquele núcleo possamos então abrir caminhos para a construção desse mundo melhor. Quem vive o respeito em sua casa vai respeitar fora dela todas as figuras, tanto aquelas que em determinados momentos estiverem acima, numa posição de mando sobre nós, como aquelas que estiverem sob a posição de serem mandados, ou melhor, conduzidos por nós. Nós precisamos aprender a escutar como filhos e precisamos aprender a falar como pais. E precisamos mostrar o valor dessa união, desse comprometimento. Às vezes eu até penso, e aí sou eu falando agora, abrindo
um grande parênteses, que eu queria voltar, e eu acho que até que já foi nessa casa que eu falei isso, em alguma outra oportunidade, a ter os almoços de domingo da família. Porque era um momento, por mais que a gente discordasse de vó, de vô, achasse ruim disso ou daquilo, mas é um momento que traz a afetividade, o compromisso, a união. Eu não convivi muito com meus avós, mas eu escuto as irmãs mais velhas, as primas, tal. Ah, porque a gente ia na casa da avó, tinha sempre aquela comida no domingo. Parece uma coisa tão boba, mas é algo que nos une. Mantém o aprendizado desde o bebê ao vô, ao biso, mais velho. As diferentes condutas, as diferentes vivências, a grande escola preparatória para o mundo, que é a família. O tempo passou muito rápido, voou. Então, só vou terminar mais uma frase quando ele diz assim: entenderás que o Criador te situa no seio familiar para que aprendas a conviver com os teus irmãos da macroscópica humanidade. Porque é do micro que se vai ao macro. Então, que possamos nós, não apenas como seres de uma sociedade, mas como espíritas, procurando esse aperfeiçoamento, esse conhecimento como serviçais de Deus, levar, ampliar a necessidade e o desejo sincero do compromisso familiar. Família será e é e precisa continuar a ser a célula de desenvolvimento das aprendizagens das relações humanas. Obrigada a todos, uma boa noite, que possamos levar aos nossos lares a luz da família em todos os momentos. Que assim seja.